Olá, turminha do 8º ano, vamos para mais uma aula de matemática com o tio Flávio. Hoje, dia 4 de setembro de 2020, iremos trabalhar com objeto de conhecimento a compreensão dos elementos de um triângulo, as sevianas, só que hoje a gente vai estudar a resolução de situações, problemas. Na aula passada, a gente já deu início a esse estudo, sobre as sevianas de um triângulo. A gente viu aí, de forma a revisar, a classificação dos triângulos com relação à medida dos lados, a classificação dos triângulos em relação à medida de seus ângulos. Estudamos aí como sevianas de um triângulo, o que é a altura de um triângulo, o que é a mediana de um triângulo e o que é a bissetriz de um triângulo, assim como nós podemos ter percebido que o encontro das alturas, o encontro das bissetrizes, assim como o encontro das medianas, vai dar origem lá aos pontos de encontros dessas sevianas, o baricentro, o ortocentro, assim como também o incentro. Hoje nós vamos fazer a aplicabilidade desse estudo na resolução de situações problema. Olá pessoal, vamos com a turma do 8º ano, fazer a correção de matemática da atividade do dia 1º de setembro de 2020. Na primeira questão, em cada um dos triângulos abaixo, o segmento AD é mediana, bissetriz ou altura. Então, nós vamos analisar aqui essas 4 imagens, esses 4 triângulos, e está pedindo para você observar apenas o segmento AD. Se ele é uma mediana, se ele é uma bissetriz ou se ele é uma altura. Para isso, você tem que lembrar dos conceitos de mediana, bissetriz e altura. Em cada uma das figuras, a gente vai relembrando os conceitos e já fazendo a correção. Então, vamos para o item A. Observando bem aqui o item A, o segmento AD é esse segmento que eu estou destacando ele. Observe que vai do A ao D. Observe que ele, ao sair do vértice A, ao lado oposto a esse vértice, que é o lado SR, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, quando o segmento de reta sai de um vértice ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus no triângulo, esse segmento é chamado de altura. Portanto, na letra A, o segmento AD, ele é uma altura. Vamos analisar agora a figura B. Na figura B, o segmento D o segmento AD é esse que eu estou destacando aqui, Você observa que ele sai do vértice A ao lado oposto e ele divide esse ângulo A em 2 ângulos de mesma medida. Então, quando um segmento divide um ângulo em 2 ângulos de mesma medida, esse segmento já é chamado de bissetriz. Portanto, na letra B, o segmento AD, ele é uma bissetriz. Tudo bem até aqui? Vamos agora analisar a imagem C. Observe que a imagem C, o segmento AD é esse que a gente vai analisar. Observe que ela já vem destacada várias situações, Observando o ângulo A, ele divide o ângulo em 2 ângulos de mesma medida, então ele é uma bissetriz. Observe que quando ele chega no lado oposto, ele forma um ângulo de 90 graus, então ele também é uma altura. E observe que o segmento de reta que sai do vértice A, ao chegar no lado oposto, ele chega no ponto médio. Ele dividiu o segmento CB em 2 segmentos, de mesmo tamanho. Esse tracinho e esse tracinho quer dizer que essa medida é exatamente igual a essa. Então, ele tem 3 classificações na letra C. O segmento AD, ele é uma altura, porque ele formou um ângulo de 90 graus ao chegar no lado oposto. Ele é uma bissetriz, porque ele dividiu o ângulo A em 2 ângulos de mesma medida, em ângulos congruentes, mesma medida. E ele também, além de ser uma altura e uma bissetriz, ele é uma mediana. Porque ao chegar no lado oposto, ele atingiu o ponto médio desse lado, ou seja, ele dividiu o lado em 2 segmentos de mesmo tamanho. Então, ele tem as 3 classificações. E para finalizar a letra D,
Observe que o segmento que nós estamos observando é o segmento AD, é esse segmento. Ele apenas divide o ângulo A em dois ângulos de mesma medida. Então, na letra D, ele é simplesmente uma bissetriz. Deu para entender, pessoal? Então, nós temos aí a correção da primeira questão e nós vamos agora para o item 2. Desenhe os triângulos pedidos em cada caso e responda às questões. No item A, triângulo MNO qualquer, trace com régua e compasso as medianas relativas aos lados MO e NO, como se chama o ponto em que elas se encontram. Então, nós vamos aqui no item A, nós vamos desenhar um triângulo qualquer. Então, para desenhar um triângulo, você basta marcar inicialmente 3 vértices e ligar esses vértices. Nós temos aqui o triângulo MNO. Pede para traçar com a régua e compasso as medianas relativas aos lados MO e NO. Então, o lado MO é esse lado, ó. Então, a mediana vai ser o segmento de reta que vai sair do N até o ponto médio. Eu vou fazer aqui mesmo a olho, né? Ó, que eu tenho uma mediana. Certo? Porque dividir o lado em dois segmentos de mesmo tamanho. E em relação ao segmento de reta NO, aqui eu tenho um segmento de reta ao lado NO. Então, o ponto médio dele é aqui, ó. Então, eu vou ter que partir agora do vértice M. Pronto, ó. Fizemos aqui a olho mesmo, certo? Então, nós já fizemos o triângulo MNO. Traçamos aí as duas medianas que pediu. E agora perguntou como é que chama o ponto de encontro dessas medianas. Nós estudamos, né, e lembramos aí que o ponto de encontro das medianas é chamado de baricentro. Certo? Vamos agora por item B. Triângulo PQR qualquer, trace usando transferidor e régua as bissetrizes dos ângulos P e R, como se chama o ponto em que elas se encontram. Então vamos aqui no item B, vamos desenhar aqui um triângulo qualquer. Deixa eu usar aqui a régua, ó. Vai ficar bem melhor. Você vai nomear aqui os vértices desse triângulo, que é P, Q e R. Pede para você traçar as bissetrizes dos ângulos P e do ângulo R. Então, vamos destacar aqui o ângulo P e o ângulo R. A bissetriz é o segmento de reta que divide esse ângulo ao meio. Então, eu vou usar só a régua mesmo, ó. Eu tracei aqui a bissetriz, ó. Dividi o ângulo em dois ângulos de mesma medida. O meio aqui desse ângulo é aqui, ó. Então, você pode usar só a régua e pode traçar aqui também a bissetriz, ó. Dividimos o ângulo em dois ângulos de mesma medida. E o ponto de encontro, como é que se chama o ponto de encontro dessas bissetrizes? Nós estudamos que o ponto de encontro das bissetrizes é chamado de incentro. Então, você vai colocar aqui. Incentro. Para finalizar a letra C, pede para desenhar um triângulo qualquer, TUV. Então, você também vai traçar aqui, ó, 3 vértices. Vai ligar esses vértices um ao outro. Certo? Desenhando assim o triângulo. Pode ser qualquer triângulo. Aí você vai colocar só os vértices, ó, T, U e V. E vai traçar com a régua e esquadra as alturas relativas aos lados, TU e TV. Pede para traçar agora alturas. Em relação aos lados TU, nós temos aqui o primeiro lado TU, então vai partir desse vértice, o primeiro lado. Então, nós vamos traçar aqui o segmento de reta, né, que vai ser a altura desse triângulo, oposto ao lado TU. Então, nós vamos sair aqui do vértice, ó. Nós vamos traçar aqui a esse ponto. Observe que ao chegar nele, ele forma um ângulo de 90 graus. E em relação ao ângulo VT, ou TV,
Vamos partir aqui do vértice U. Marcando também aqui, ó, um ângulo de 90 graus. E aqui nós temos o ponto de encontro das alturas, que é chamado de ortocentro. Beleza, pessoal? Então a correção era essa, espero que vocês tenham compreendido. Eu fiz sem usar transferidor, sem usar o esquadro, porque muitos alunos estavam falando que era impossível de fazer essa questão, mas quando a gente não tem o material, quis mostrar para vocês aqui que é possível sim. Então, depois de você ter assistido esse vídeo, que foi uma recapitulação de tudo que nós estudamos na aula passada, eu convido vocês agora a fazermos aqui o estudo de um mapa mental. Você sabe o que é um mapa mental? Mapa mental é uma espécie de diagrama usado para compreendermos um determinado objeto de conhecimento, ou seja, um conteúdo de modo mais prático e fácil. Olhem só, nós estamos com a geometria plana, o nosso centro de estudo aqui são os triângulos, e sobre os triângulos, o que é que eu tenho para falar a vocês? A classificação, a lei angular, as sevianas e o ponto de encontro dessas sevianas. Vamos inicialmente para a classificação. Os triângulos podem ser classificados de 6 maneiras diferentes, 3 em relação à medida de seus ângulos e 3 em relação à medida de seus lados. Quanto à medida dos ângulos, ele pode ter 3 ângulos menores que 90 graus, que ele vai ser chamado de triângulo acutângulo. Ele pode ter um triângulo reto de 90 graus, ele vai ser chamado de triângulo retângulo. Ou ele pode ter um ângulo, apenas um maior que 90 graus, ele vai ser chamado de triângulo obtusângulo. Em relação à medida dos lados, ele pode ter 2 lados de mesma medida, com medidas iguais, ele vai ser um triângulo isósceles. Ele pode ter os 3 lados de tamanhos diferentes, ele vai ser um triângulo equilátero. Ou ele pode ter os 3 lados com medidas de tamanhos diferentes, que ele vai ser chamado de triângulo escaleno, certo? Essa é a classificação que nós atribuímos aos triângulos. Em relação à lei angular, basta sabermos que a soma da medida dos ângulos internos de qualquer triângulo vai ser sempre igual a 180 graus. E a gente aplica muito isso na resolução de algumas situações e problemas. E sobre as sevianas, precisamos saber que a altura de um triângulo é aquele segmento de reta que parte de um vértice ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. A mediana de um triângulo é aquele segmento de reta que parte de um vértice ao seu lado oposto, dividindo esse lado em um lado com 2 medidas de tamanhos iguais, né, até o ponto médio do lado oposto, na verdade. E a bissetriz de um triângulo é aquele segmento de reta que parte de um vértice e vai ao lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice em 2 ângulos congruentes de mesma medida. E sobre os pontos de encontro das sevianas, nós destacamos o baricentro, que ele é o ponto de encontro das 3 medianas. Aqui nós temos o incentro, que ele é o ponto de encontro das 3 bissetrizes de um triângulo. E aqui nós temos o ortocentro, que é o ponto de encontro de suas 3 alturas. Então, assim, de uma forma geral, com esse mapa fica bem fácil da gente estar lembrando, né? E não esquecendo de nada do que foi estudado. Vamos agora para nossas atividades, né? A todas as questões que vocês vão fazer na atividade de hoje, ela vai seguir ainda nesse vídeo, né? Observe aí à frente, aí tem escrito as questões abaixo, mas na verdade vai estar à frente porque são outros slides. Aí nós temos a primeira questão. Na figura abaixo, determine os segmentos que representam mediana, bissetriz e altura, sabendo que BC é congruente a PC e o ângulo BAN é congruente ao ângulo NAC. Então, vocês vão observar a figura e vão colocar aqui os nomes classificando estes 3 segmentos, se eles são mediana, bissetriz ou altura. Na segunda questão, vocês vão aí colocar um B, se for as definições abaixo for o baricentro, um I, se essa definição for o incentro, e um O, se essa definição for o ortocentro. Lê direitinho aí para poder ter certeza da sua resposta.
E a terceira questão é essa. Vocês vão ler e interpretar o problema, resolver, encontrar os valores de x e de y para vocês estarem marcando a alternativa correta. E vamos finalizar com a quarta questão. Era uma questão até do livro didático de vocês. Leia direitinho e resolva, certo? O que é que o problema está pedindo. Até mais, um grande abraço, tio Flávio. Qualquer dúvida, me faça pergunta lá no WhatsApp e até o próximo encontro.